Vamos mergulhar fundo agora em uma das maiores crises que o mundo das finanças descentralizadas já viu. Um evento que simplesmente abalou a Aave, um dos verdadeiros gigantes do mercado de empréstimos cripto e que colocou bilhões de dólares em jogo. Imagina só, em 21 de abril de 2026, o que ninguém esperava aconteceu. De repente, os saques foram congelados. Mais de 5 bilhões de dólares em fundos de usuários ficaram presos e isso, claro, gerou uma onda de pânico por todo o universo cripto. E aí, a pergunta na cabeça de todo mundo foi imediata. A Aave foi hackeada? Quer dizer, um dos pilares do DeFi. Todo mundo já imaginou logo de cara uma falha de segurança catastrófica. Só que a verdade era bem mais complexa. O que aconteceu foi algo mais sutil e, de certa forma, até mais preocupante do que um simples hack. Vamos entender direitinho o que rolou. Bom, tudo começou com um ativo fantasma. Algo que, no papel, parecia valer uma fortuna, mas que, na realidade, não valia absolutamente nada. Antes de mais nada, vamos só relembrar rapidinho o que é uma garantia, certo? Pensa numa casa de penhores. Alguém deixa lá uma barra de ouro para pegar um empréstimo em dinheiro. Se a pessoa não pagar, a casa fica com ouro. Em DeFi, a lógica é a mesma, só que a gente está falando de ativos digitais. E foi exatamente aí que o golpe aconteceu. O atacante não forçou a entrada no sistema. Ele enganou o sistema por dentro. Primeiro, ele criou do nada, literalmente do nada, milhares de tokens RSTH sem valor real nenhum. Depois, depositou esses tokens falsos na Aave como se fossem uma garantia válida. E o golpe final usou essa garantia fantasma para pegar emprestado quase 200 milhões de dólares em ativos de verdade. E qual foi o resultado? A Aave ficou com uma garantia que não valia nada e com um rombo gigantesco nas suas finanças. Foi como aceitar uma barra de ouro de chocolate em troca de dinheiro de verdade. É muito importante entender isso aqui. O código da Aave não foi quebrado. Os contratos inteligentes estavam seguros. Não foi um hack no sentido tradicional da palavra. Mas a consequência daquela garantia falsa foi devastadora, foi real, criando uma dívida imensa e congelando os saques para milhares e milhares de pessoas. Mas, olha, essa vulnerabilidade não surgiu do dia para a noite, não. O terreno para esse desastre já estava sendo preparado semanas antes. Essa linha do tempo que é bem assustadora. Nas semanas logo antes do ataque, a Aave perdeu seus dois pilares. Primeiro, a sua equipe principal de desenvolvimento e, logo em seguida, seus maiores especialistas em gestão de risco. A defesa do protocolo estava desmoronando. E o motivo dessa debandada? Conflitos internos. A Chaos Labs chegou a falar em um desalinhamento fundamental, o que mostra que existiam divergências muito sérias sobre o futuro do protocolo e, mais importante, sobre os investimentos em segurança da Aave. E aí fica uma pergunta que não quer calar. Sem as suas equipes de elite, tanto de desenvolvimento quanto principalmente de risco, será que o protocolo estava mesmo preparado para identificar e reagir a uma ameaça tão grande como a que estava vendo? Pois é, o desastre aconteceu. E agora, a Aave tinha uma conta de centenas de milhões de dólares para pagar e, basicamente, só dois caminhos bem difíceis pela frente. O protocolo agora lidava com o que o mercado chama de dívida podre, empréstimos que simplesmente nunca seriam pagos. A questão que dividiu a comunidade era brutalmente simples. Quem ia arcar com esse prejuízo? Duas propostas principais apareceram. A primeira era socializar o perda, ou seja, dividir o prejuízo entre todo mundo que tinha um ativo RCTEI, não importava em qual rede. A segunda era mais cirúrgica, isolar o prejuízo apenas para os usuários das redes secundárias, que foi onde a maior parte do ataque aconteceu. No primeiro cenário, a dívida chegava a quase 124 milhões de dólares. É uma grana, mas que seria dividida entre muito mais gente. Já no segundo cenário, o valor explodia para mais de 230 milhões de dólares. E essa perda seria sentida de forma muito, mas muito mais intensa por um grupo bem menor de usuários. As consequências financeiras eram radicalmente diferentes. E bem no meio desse debate super difícil, surge uma oferta de resgate de um lugar que ninguém estava esperando. Uma rede concorrente, a Mento, apareceu com uma proposta para ajudar a Aave a cobrir esse rombo. No primeiro momento, pareceu até um gesto de boa vontade, né? Mas a própria proposta da Mento já entregava o jogo, com uma sinceridade que chega a ser surpreendente. Eles não estavam ali para fazer caridade. Estavam se posicionando como um player estratégico que viu uma oportunidade de ouro.
Os termos do acordo eram os seguintes: um empréstimo de quase 70 milhões de dólares com juros bem baixos. Em troca, a Avi daria um pedaço das suas receitas futuras como garantia. Mas a condição mais importante, a cereja do bolo, ainda estava por vir. Em troca do dinheiro, a Mantle ganharia poder, um assento permanente, com direito a voto na governança da Avi. Isso daria a uma rede rival influência direta sobre o futuro de um de seus maiores concorrentes. Não era só um resgate, era uma jogada de poder. E no final, a gente fica com essa pergunta no ar. Essa oferta da Mantle foi uma ajuda sincera para um pilar do DeFi que estava em apuros? Ou foi uma jogada predatória, se aproveitando da fraqueza de um rival para ganhar vantagem? A resposta para isso, olha, não vai definir só o futuro da Avi. Talvez defina toda a dinâmica de poder no ecossistema DeFi daqui para frente.